Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Há quanto tempo? Fiquei aí umas 2, 3 semanas sem publicar nenhum vídeo aqui no canal. Estou com uma quantidade de tarefas muito grande, mas resolvi fazer hoje mais um vídeo daqueles com a característica um pouco mais solta, batendo um papo, manifestando aí todo o meu ranço com relação à produção acadêmica, mas com alguns parênteses, tá? Com alguns parênteses, vocês já vão entender. Acho que vai ser um vídeo que eu quero trazer do ponto de vista do marxismo algumas questões bastante importantes. Antes, eu queria agradecer, eu já deveria ter feito isso antes. O canal atingiu mais de 40 mil inscritos, é um número muito significativo, principalmente pela abordagem que tem o canal Orientação Marxista, um canal com abordagem mais teórica, mais densa, com vídeos muito longos, né? Onde eu costumo brincar que eu no YouTube aprendi todas as técnicas de um youtuber e fiz tudo ao contrário no meu canal. Tô brincando, evidentemente. Mas além de ter mais de 40 mil inscritos, o canal tem um público bastante ativo, uma média de visualizações, de tempo de visualização por vídeo bastante significativa. Sei que tem contribuído na medida do possível com muitas pessoas e ao mesmo tempo também tem muita gente incomodada com o conteúdo aqui do canal. E nesse vídeo vai dar para entender, inclusive, um pouco mais do incômodo, que é a abordagem que tem aqui no canal, que não é apenas um canal de orientação marxista, mas como deveria ser todo e qualquer canal de orientação marxista, assentado na perspectiva claramente revolucionária. E Marx é um dos poucos revolucionários da história que é estudado por pouquíssimos revolucionários. Essa aqui é a verdade. Mas então eu agradeço enormemente aos inscritos, ao apoio que tem sido dado aqui no canal. A minha dificuldade de tocá-lo é bastante grande, né? E eu queria até nesse vídeo, onde eu faço esse agradecimento, dar algumas explicações nesse sentido. Eu tenho 2 atividades profissionais, por assim dizer. O canal não é uma delas. Uma é no ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, onde eu trabalho com uma demanda enorme. Um instituto que trabalha com formação econômica e assessoria econômica para a organização de trabalhadores. E também faço o doutorado, que é a continuidade dos meus estudos sobre Marx, né? Uma parte introdutória já publicada aqui no meu livro, Segunda Reimpressão, com prefácio inédito, Marx e a História. E eu levo essas atividades bastante a sério, né? O ILAESE é um instituto que tem os seus serviços contratados exclusivamente por organizações de trabalhadores, né? Então é uma responsabilidade muito grande, porque o dinheiro que o instituto recebe, e por consequência eu que faço parte do instituto, sai do bolso dos trabalhadores, tá? E eu jamais ofereceria um trabalho, seja de estudo, seja de pesquisa, seja de formação, que não fosse bastante sério, fortemente calcado e com a preocupação extrema de ser algo acessível, comunicável, que possa de fato subsidiar e ajudar a incendiar a organização dos trabalhadores. E a mesma coisa na minha pesquisa acadêmica, né? A universidade pública, como qualquer coisa pública, ela é financiada pela massa da população, tá? Porque quem paga os impostos é o grosso da população. A maioria dos impostos são impostos indiretos sobre os produtos que você paga quando compra qualquer coisa. Uma menor parte são impostos diretos, como imposto de renda. Imposto sobre lucro no Brasil praticamente não existe. E veja que 90% das pessoas no país, ou mais do que isso, não tem, nunca tiveram e às vezes nunca nem sequer conceberam entrar na universidade. E elas estão pagando os meus estudos, tá? O mínimo que eu posso fazer é procurar fazer algo que seja o mais qualificado e sério possível. Então eu estou numa jornada aí de 15, 16 horas de trabalho diário, de segunda a segunda, né, literalmente. Que eu não me arrependo por causa da finalidade a qual eu deposito o meu esforço, a serviço do que está o meu esforço, que é da organização e luta da massa da classe trabalhadora. Me considero um privilegiado de poder cumprir esse papel e espero contribuir da melhor forma possível e por isso utilizo o máximo do meu tempo, dos meus esforços e da minha energia para poder contribuir de alguma forma. Então, e nesse escopo, evidentemente, como eu estou fazendo um doutorado, um trabalho acadêmico, né,
e eu pesquiso e estudo Marx, que foi um revolucionário incorrigível durante toda a sua vida. Eu não posso negar o meu desconforto com a produção acadêmica, que, para usar uma expressão do Trotsky, da sua autobiografia Minha Vida, quem me chamou a atenção para essa expressão foi inclusive minha companheira, lendo essa autobiografia. Eu tinha lido, mas não me lembrava, que ele, se referindo a uma série de autores reformistas, e nem tanto acadêmicos naquela época, mais reformistas, que procuravam domar Marx e tirar o aspecto revolucionário da sua obra. Ele usou a expressão que procurava então tirar a juba do leão. Então, o marxismo acadêmico hoje, na sua maior parte, não são todos, evidentemente, mas eles procuram tirar a juba do leão. E eu estou falando mesmo dos autores sérios, né? Eu já fiz vídeos aqui no canal tratando de autores não muito sérios, mas falando mesmo dos autores sérios. Então, no curso da minha pesquisa, eu que estou tentando aí, com todas as minhas forças, produzir um texto que vai pegar estruturalmente os 3 livros do Capital, para a gente entender, por um lado, a loucura, a irracionalidade, a maluquice dessa sociedade que a gente vive, que é a sociedade capitalista, e por outro, a necessidade de transformá-la e a possibilidade de transformá-la a partir da organização, da luta da classe trabalhadora e da Revolução Socialista. Pois bem, evidentemente eu leio esses autores, tá? E não é verdade que não tem nada a se aprender com eles, né? Seria muita arrogância da minha parte achar que mesmo um autor que de repente parte de pressupostos que eu não concordo, assume aspectos que eu considero que está errado, ele não vai perceber nada. No caso do estudo dessa obra que eu tenho me dedicado mais, que é o Capital, não vai perceber nada que eu não percebi. É claro que vai, né? Perceber aspectos, fazer análise. Então eu aprendo com esses autores que eu vou criticar aqui hoje. E eu procuro me apropriar, inclusive, bastante. Eu até selecionei aqui só a quantidade de artigos que eu imprimi nos últimos 2 meses, que são só artigos acadêmicos, tá? De autores acadêmicos sobre o Capital de Marx. Esses aqui foram impressos nos últimos 2 meses, e isso porque eu imprimo. Primeiro eu encontro digitalmente o arquivo, dou uma consultada, leio algumas partes para ver se vale a pena, e se eu achar que sim, aí eu imprimo. E se ao ler eu me decepcionar e ver que não tem nada ali de ser agregado, eu jogo fora para não me bagunçar os meus materiais. Senão eu faço aqui a leitura, marcando tudo, fazendo os apontamentos e etc. Então eu estou falando com um certo conhecimento de causa, né? Isso aqui são só os artigos aí de publicação mais recente dos últimos anos, ou pelo menos de tradução mais recente dos últimos anos. Um ou outro, coisas mais antigas que eu não conhecia, encontrei. Então tem aqui Ricardo Bellafior, que é um italiano, Michael Heidrich, que nós vamos falar um pouco sobre ele hoje, Wolfgang Haug, né? Hans Backhaus, que vem da tradição ali alemã frankfurtiana, Robert Finich, que é um italiano também, Patrick Murray, né? Shaikh, Isabelle Garo, e por aí vai, né? Mais Fred Mosley, mais Shaikh, e por aí vai. Quase todos esses autores, com raríssimas exceções, eu vou dar até uma exceção aqui para não ser injusto, tá? Quase todos esses autores do marxismo acadêmico, por vezes, fazem análises interessantes, sofisticadas, inclusive aprendo com eles sobre o movimento do capital, sobre o fetichismo, o capital no seu movimento autônomo, irracional, as suas formas de aparecer por meio do lucro, por meio da renda da terra, e etc, etc, etc. Só que quase todos eles negligenciam, colocam para debaixo do tapete, ou, e muitas vezes, negam diretamente o aspecto propriamente revolucionário do pensamento de Marx, que parte da própria possibilidade que o capitalismo constrói no seu interior de se organizar a classe trabalhadora e fazer uma revolução. Todos vêm com muito ceticismo. Até aí, eu não... Bem, no primeiro momento não me incomoda tanto o fato desses autores não serem revolucionários. Isso é uma opção que eles fizeram. Ok, podemos conversar. Agora, o que incomoda é o fato deles se transformarem esse traço, que é o traço de ficar em pesquisas, investigações,
infinitas a respeito das características do capital, sem conceber qualquer possibilidade de superar o capital, eles transformam isso numa característica do próprio pensamento do Marx. Como se o próprio Marx não fosse um revolucionário e como se o Capital inteiro não fosse a fundamentação mais geral de um programa revolucionário. Então esse é o aspecto que me incomoda, porque isso acaba produzindo uma falsificação do pensamento do autor, inclusive uma negação explícita do que ele diz explicitamente, do que o autor diz explicitamente. Então isso é que é doído, né? E eu selecionei aqui um exemplo de caso, né? Não poderia deixar de ser. Não é esse aqui não. Esse aqui é outro dos tá aqui, esse aqui. Do nosso Michael Heydrich. Eu falo Michael Heydrich, mas ele é alemão. Michael Heydrich. Isso que eu vou ler aqui para vocês é onipresente nesses autores, tá? Veja, aqui é um artigo do Michael Heydrich, que se chama, está disponível aí na internet, Indivíduo, Personificação e Dominação Impessoal na Crítica da Economia Política de Marx. Foi traduzido, o artigo acho que é um pouco mais antigo, 2012, alguma coisa assim, mas foi traduzido bem recentemente. O artigo é até interessante, teria algumas objeções, mas de um modo geral um artigo até interessante para descrever o fetichismo, as mistificações, né, as diversas inversões na forma de aparecer do capital, como os indivíduos atuam como se fossem personagens de um teatro, né, com suas máscaras de personagens, simplesmente personificando as relações econômicas dentro do movimento automático do capital, etc, etc, etc. Até algumas coisas interessantes. A leitura não foi inválida de modo algum. Mas aí quando você vai avançar no artigo, olha como ele analisa todo o aspecto revolucionário do pensamento de Marx. Vou até começar no parágrafo anterior aqui, né, para que a gente possa entender todo o contexto. Então, todos esses autores admitem as características nociva, irracional do capital, que faz com que nós atuemos em grande parte como autônomo de um sistema que nós não controlamos, e etc, etc. Ok, beleza, legal, mas qual a saída? O que vamos fazer? O que está colocado? A resposta desses autores do marxismo acadêmico, quase todos eles, é quase sempre: não vamos fazer nada. Não sabemos, temos que construir uma nova teoria do futuro. Marx não conseguiu fundamentar essa parte. Vamos lá. Michael Heydrich escreve aqui nesse artigo, página 19, né? Tudo isso são lutas no interior do sistema capitalista que, em primeiro lugar, possibilitam a reprodução da força de trabalho, dado que o capital tem, em seu caráter desmedido, né, que é acumular por acumular, a tendência de destruir a força de trabalho. Vou contextualizar aqui para vocês. Ele está mostrando que Marx vai de fato colocar ao longo do Capital a necessidade que os trabalhadores se organizem para lutar pelo limite da jornada de trabalho, por melhores salários, etc, etc, mas que isso, em última instância, não coloca em xeque o próprio capital. Na verdade, isso garante com que a própria força de trabalho continue a existir, porque ela vai precisar comer, ela vai precisar ter um limite da jornada de trabalho para que ela não se estrepe e deixe de existir completamente. Então, que essas lutas por si só não apontam no sentido da destruição do capitalismo, o que em certo sentido está correto até aqui, mas vamos lá. Com isso, o mencionado comportamento rebelde de uma citação anterior que ele fez assegura não apenas a sobrevivência dos trabalhadores e trabalhadoras, mas também a existência a longo prazo da exploração capitalista. Tá? Evidentemente, a luta e a organização dos trabalhadores, como você pode ver, e o Heydrich está dizendo aqui, e ele está correto sobre isso, não necessariamente conduz à transformação do capitalismo. Aquela frase de que só a luta muda a vida, na verdade, só a luta não muda a vida, pelo menos não no sentido de uma mudança substantiva, consistente, no sentido da destruição do capitalismo. É preciso agregar algo mais a essa luta, não há dúvidas. Quando os resultados de tais lutas são transcritos em leis de jornadas e condições de trabalho nos países de capitalismo desenvolvido, quando as condições de luta são fixadas através de garantias legais, de liberdade de associação sindical e direito à greve, então há de fato uma conquista histórica em comparação com o início da história capitalista, período em que, com frequência, o poder do Estado empregava pura e simplesmente a violência contra os grevistas. Contudo,
continua o Heidrich, tais fixações de direitos não são, de forma alguma, o primeiro passo para além do capitalismo. Até aí eu estou concordando com tudo, tá? Você pode fazer uma conquista salarial ou mesmo de um direito qualquer, mas esses direitos, né, a limitação da jornada de trabalho, não nega em nada a reprodução da força de trabalho, a sua venda e a produção do capital. Né? Pode até ajudar a perpetuar esse sistema de exploração se essa luta nunca sair desse círculo infinito. O que ele está certo. Como alguns conservadores e também alguns esquerdistas suspeitam. Muito pelo contrário, trata-se do reconhecimento e, ao mesmo tempo, da canalização por meio do Estado das formas necessárias de movimento do capitalismo, incluindo também o conflito permanente de classes. Né? O conflito de classes sozinho não conduz automaticamente à superação do capitalismo e mesmo vitórias que os trabalhadores possam conseguir, e é bom que consigam, mas elas por si só não conduzem à destruição do capitalismo. Né? Não importa quantas melhorias se consiga por meio de uma disputa, de uma luta, o capital continua a reproduzir, o trabalhador continua vendendo a sua força de trabalho enquanto mercadoria, que serve a um processo de acumulação de capital, que se dá às suas costas, do qual ele não tem nenhum controle. Agora, o problema é a sequência. Então, eu quis contextualizar aqui para não ser injusto com o autor. Tá? Michael Heidrich continua. Marx não tinha apenas esperança de que a luta no interior do sistema salarial desenvolveria-se em uma luta contra o próprio sistema salarial, ou seja, contra o capitalismo. Grande parte de sua obra acha-se sobre essa influência. Então ele não está negando aqui a influência revolucionária no pensamento de Marx de forma direta, porque nem tem como fazer isso. Tão explícito que é, mas ele continua. Primeiro, que essa grande influência de Marx, de que essa luta dos trabalhadores assalariados poderia conduzir a uma luta pela destruição do sistema salarial, do sistema capitalista, diz ele, foi se enfraquecendo com o passar do tempo. Né? Ou seja, essa esperança que Marx tinha foi se enfraquecendo. Eu queria saber de onde ele tirou isso. Né? É onipresente entre os estudiosos do Capital essa ideia de que o Marx foi se tornando menos revolucionário ao longo da vida. Só que todos eles nunca citam nada para confirmar isso. Né? São sempre... ele não fala tanto assim de luta de classes no Capital. Como assim não fala? O Capital termina com a luta de classes, mostrando que tudo que estava sendo desenvolvido, o livro inteiro, eram formas metamorfoseadas da luta de classes. Né? Quando você termina com a luta de classe, você vê que lá no capítulo 1 do Capital, a cisão entre valor e forma do valor nada mais é do que a forma que permite com que o valor que o trabalhador produz seja arrancado, seja expropriado dele com aparência de igualdade, de liberdade. Não é isso? De livre competição e de livres escolhas. Mas vamos continuar. Então, grande parte de sua obra acha-se sob influência de uma filosofia teleológica da história que afirma o comunismo como destino histórico necessário. Sabe-se lá onde essa filosofia, onde o comunismo é o destino histórico necessário, foi elaborada. Né? Isso é o tema que eu trato no meu livro, que eu mostrei para vocês agora mesmo, né? Onde todas essas supostas passagens são examinadas. E, de fato, ele vai citar a única passagem que existe do Marx, onde ele fala que a vitória do proletariado é inevitável, que é no Manifesto, que é um texto que evidentemente está querendo, é um programa publicado, inclusive no curso de um processo revolucionário, com o objetivo de dar confiança, insuflar a classe trabalhadora. Mas nas passagens, mesmo no ano seguinte, onde ele vai desenvolver isso, por exemplo, na luta de classe na França, nas mensagens escritas para a Liga dos Comunistas, fica claro que Marx defende que a possibilidade do socialismo está dada, é produzida pelo próprio capitalismo. O capitalismo produz necessariamente essa tendência, embora o resultado vai depender da nossa intervenção. Mas vamos continuar. Essa filosofia da história, que evidentemente Marx nunca escreveu isso em lugar nenhum, mas o Heidrich jura que o Marx tem, cujo comunismo é o destino necessário, foi de um significado central para os manuscritos econômicos e filosóficos de 1844 e para o Manifesto Comunista. E aí ele cita a passagem, lia-se nesse último. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Seu declínio
e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis, fecha aspas. Assim, ao final do primeiro volume do Capital, essa passagem do manifesto é citada, e Marx não formula, menos apoditicamente, que com o crescimento da acumulação capitalista, aumentaria, aí ele cita o Capital, a massa de miséria, opressão, servidão, degeneração, exploração, mas também a revolta da classe trabalhadora, que, cada vez mais numerosa, é instruída, unida e organizada pelo próprio mecanismo do processo de produção capitalista. O monopólio do capital se converte num entrave para o modo de produção que floresceu com ele e sob ele. A centralização dos meios de produção e a socialização do trabalho atingem um grau em que se tornam incompatíveis com seu invólucro capitalista. Arrebenta-se o entrave, soa a hora derradeira da propriedade privada capitalista e os expropriadores são expropriados. Marx termina assim o livro 1 do Capital. Por que será que ele acredita que foi se enfraquecendo, essa confiança do Marx na Revolução Socialista? Que, aliás, logo após essa passagem, como diz o próprio Hayek, ele cita exatamente aquele trecho do manifesto. Tá? Aí ele continua. É claro, contudo, que tal filosofia da história, que sabe-se lá que filosofia da história é essa, não tem um papel para análise exposta no Capital. Ou seja, ele transforma a Revolução Socialista, que é o objetivo, a finalidade, a razão de ser do pensamento do Marx, em uma filosofia da história, ainda que Marx jamais tenha escrito um livro para apresentar isso aí, mas enfim. E aí, na sequência, ele fala, essa filosofia da história, que aponta no sentido da Revolução, do comunismo, da Revolução Socialista, ela é completamente independente do capital. E o capital pode ser estudado, entendido, independente dela. Tá? Ainda que Marx apresente com inferência a partir de sua análise, ou seja, o Capital termina apontando para a possibilidade da Revolução Socialista, ela não é de forma alguma sua substância. Ou seja, o Capital poderia terminar de outra forma, não precisava terminar apontando para a Revolução. Ela tem um caráter simplesmente declamatório. Ou seja, a Revolução Socialista aparece no final do livro 1 do Capital e do livro 3, a proposta era a mesma, tá? Marx não terminou de escrever o último capítulo do livro 3, mas numa carta para Engels ele fala que o livro 3 terminaria apresentando as três grandes classes da sociedade capitalista, os proprietários fundiários, o capitalista e o trabalhador assalariado, e a luta de classes e a dissolução de toda essa merda. Ele escreve usando esses termos numa carta para o Engels de como terminaria seu livro. Livro 3. Né? Mas para o Mikhail Hayek, isso aí é puramente declamatório, né? Ou seja, autoproclamatório. Marx enxerta isso, o desenvolvimento anterior do Capital não tem nada que ver com isso. Aí ele continua. No entanto, não são precisamente essas declamações histórico-filosóficas que tiveram historicamente o maior impacto, pois atenderam a uma necessidade generalizada de uma visão de mundo do movimento dos trabalhadores, como se isso não tivesse nada a ver com o Capital de Marx, né? Elas se tornaram parte integrante de um marxismo tradicional que dominou por muito tempo. Bem, eu não tenho dúvidas de que dominou por muito tempo, chega, né? Um marxismo oficial, vindo da União Soviética, do stalinismo, que inclusive sempre fez questão de colocar o Capital de Marx para debaixo do tapete e jogar a Revolução Socialista e a luta de classe como produto de uma filosofia histórica necessária, que, portanto, né, os stalinistas podiam continuar o que faziam, podiam inclusive apoiar o desenvolvimento de outros estados capitalistas e etc, etc. No final das contas ia dar revolução de qualquer forma. A história é mais complicada, mas enfim, o resumo da ópera é esse. Embora o Capital termine, né, tal como essa suposta filosofia da história que o Michael Harris atribui ao Marx, apontando no sentido da revolução, do socialismo e da sua necessidade, tanto o livro 1 quanto o livro 3, e isso seja referenciado em vários outros momentos dentro do livro, o Capital pode ser estudado independente disso, porque ele, né, Mikhail Hayek, não leva a sério essas passagens, considera que essas passagens são puramente declamatórias, pura autoproclamação que o Marx enxertou ali, né, porque era algo, uma esperança que ele tinha. E é curioso, né? Porque, de fato, você não vai encontrar no Capital do Marx
a Revolução Socialista surgindo do capital como um resultado automático e necessário. Porque, de fato, todas as lutas que o capitalismo propicia entre as classes sociais, todas as possibilidades de organização que o capitalismo cria e, ao mesmo tempo, fomenta, a necessidade de organização sindical, a liberdade de associação, as contradições do capitalismo, que procura o tempo inteiro elevar a jornada de trabalho, os rebaixamentos salariais produzidos pela inflação, o desemprego que se generaliza, multidões de trabalhadores que migram de um país para o outro em busca de melhores condições e depois são fortemente discriminados e recebem salários mais baixos. Enfim, todas essas mazelas que geram formas de organizações, elas por si só não conduzem à destruição do capitalismo, mas elas são, sem dúvida nenhuma, o fermento, a base que permitem que elas sejam organizadas em vista da destruição do capitalismo. Só que isso vai depender da nossa intervenção, da nossa ação consciente, para que toda essa movimentação, luta, revoluções que o capitalismo produz possa tomar esse rumo. Tá? Então, evidentemente, tanto é assim que Marx, enquanto escrevia o Capital, ele estava organizando a Associação Internacional dos Trabalhadores. Ele, inclusive, publica o primeiro livro em 67, depois só consegue fazer umas novas edições do livro 1, não consegue publicar o livro 2 e o livro 3, dentre outras razões, porque no final da vida, que segundo Hayek e muitos outros autores, essa fervor revolucionário do Marx foi se enfraquecendo, pois foi justamente nesse período, nesses 15 últimos anos de vida do Marx, que ele teve que suspender a sua tarefa de elaboração do Capital inúmeras vezes, porque ele estava organizando a Associação Internacional dos Trabalhadores e a casa dele virou quase que um comitê da Associação Internacional dos Trabalhadores com reuniões praticamente diárias. Os membros da IT se metiam em cada greve que acontecia em toda aquela região da Europa, encontravam os dirigentes, conversavam com os trabalhadores, procuravam ganhá-los para o interior da IT e procuravam convencê-los, inclusive, de que tinham que levar a luta deles para além dos limites mínimos estabelecidos, como salário, emprego e etc. A correspondência de Marx dos 10 últimos anos da vida praticamente para de falar na correspondência de temas teóricos. Se você pegar as cartas sobre o Capital, estão cheias dessas cartas nos anos 50, nos anos 60. Nos anos 70 elas diminuem substancialmente, porque a correspondência do Marx era, na primeira metade dos anos 70, sobre a Associação Internacional dos Trabalhadores, na segunda metade dos anos 70, sobre a social-democracia alemã, que sob sua influência começou a crescer cada vez mais, né? E Marx travou, inclusive, nesses últimos anos de vida, batalhas pesadíssimas com relação a grupos reformistas que começaram a surgir dentro da social-democracia na medida que ela crescia. E são histórias que a gente pode desenvolver aqui em outros momentos, em outras situações. Então, a quase totalidade desses autores aqui, olha só, aqui deve ter, sei lá, uns 15 autores, porque tem muitos artigos do mesmo autor, esvaziam o conteúdo revolucionário da obra de Marx, né? Então, inclusive eu não sei como é que esses caras não morrem de depressão, né? Porque eles passam a vida desenvolvendo as características do capital, né? Estudando o capital para analisar as características internas do capital, características cada vez mais opressivas, que esvaziam a vida de conteúdo, que nos submetem a um movimento do qual nós não temos controle algum, e etc, 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 etc. Mas não aponta para nenhuma saída. Pensando bem, talvez eu saiba por que eles não entram em depressão. Porque a maioria deles tem o seu emprego e o seu salário, até certo ponto, garantido. E por mais que esses salários poderiam ser talvez melhores e etc, venhamos e convenhamos, são bem melhores do que a massa dos trabalhadores cada vez mais empobrecida, se é que consegue um trabalho formal, a maioria nem isso. Tá? Então, meus amigos, eu vou dizer aqui para vocês, é possível aprender a ler esses caras? Claro que é possível aprender a ler esses caras. É possível você aprender se o autor for sério, fazer uma pesquisa séria, bem documentada, né? Pode ser um conservador, um liberal, a depender do que ele está fazendo, você pode aprender com eles, né? Se não fosse assim, coitado do Marx, ele estudar quem? Já existia uma tradição revolucionária antes do Marx, mas pouquíssimos haviam
tido produções historiográficas, econômicas. Veja, a economia que existia anterior a Marx, que ele foi estudar, eram todos economistas burgueses. Claro que nós podemos ler esses caras e aprender com eles, tá? Mas muito dificilmente você vai encontrar no marxismo acadêmico algo que possa realmente fundamentar uma perspectiva de destruição e transformação do capitalismo, exceto talvez num futuro muito distante, o dia que um deles conseguir finalmente achar a pedra filosofal e apresentar um programa que ninguém sabe o que é ainda e que vai apontar na possibilidade da destruição do capitalismo, porque até hoje isso não existe, né? Segundo esses autores. Claro que tem exceções, né? Que são poucas, muito poucas, mas existe. Por exemplo, esse livro, que foi uma surpresa para mim encontrar uma tradução em português quando ela saiu, pela Edipro, uma editora altamente improvável. O Chris Arthur, que escreveu esse livro, Christopher Arthur, parte de vários pressupostos que eu não concordo de jeito nenhum, é daquela turma que fica tentando entrelaçar Marx em Hegel, encontrar uma correspondência no Capital que é análoga àquela da ciência da lógica de Hegel, mas é um autor muito inteligente. E curiosamente, esse livro, que é todo de artigos sobre o Capital, falando de coisas muito intricadas, mas o que eu realmente gostei nesse livro, o resto do livro tem coisas interessantes. É o último capítulo, que ele se chama De Quem é a Razão e de Quem é a Revolução. Tá? O livro aqui do Christopher Arthur, o Capital, a Nova Dialética e o Capital de Marx. E curiosamente aqui tem um artigo no final, um belíssimo artigo, que inclusive sugiro vocês a fazer a leitura. Eu tenho ele em partes digitalizado, vou ver se eu coloco lá nos arquivos aqui para os membros do canal. Mas é um artigo que vai tratar exatamente de qual é a perspectiva revolucionária encerrada na análise que Marx faz do capitalismo. E ele termina aqui fazendo uma definição, últimas linhas do artigo, que na minha opinião é o que caracteriza o marxismo, o movimento marxismo. Marx é inseparável do marxismo. Marx criou um movimento, tá? Se você hoje está lendo Marx, não é porque os autores acadêmicos acharam Marx muito inteligente, com elaborações muito sofisticadas e se colocaram a estudar Marx. Não! Marx foi por décadas ignorado por toda a academia, completamente ignorado. Eles só foram obrigados a estudar Marx a partir de 1917 com a Revolução Russa. Com a Comuna de Paris, eles foram obrigados a admitir que ele existia, mas ainda assim ele continuou embaixo do tapete. A Comuna foi derrotada, infelizmente. Com a Revolução Russa, eles foram obrigados a estudar Marx. Tá? Mesmo aqueles que depois vão se colocar como adeptos e tudo, mas Marx foi obrigado a entrar na academia. Não tinha como ignorar um movimento que surgiu de um cara que conduziu uma revolução que levou à paralisação da Primeira Guerra Mundial, que girou o mundo de ponta cabeça, né? Como diz o John Reed, os 10 dias que abalaram o mundo. Aí Marx começa a ser estudado na academia. Né? Então, Marx fundou o movimento marxista. Tá? E o que é o marxismo? O marxismo nessa bela definição aqui do Christopher Arthur, no meu ponto de vista, o ponto de vista da teoria marxista não é o acadêmico da observação e da previsão, mas reside na contribuição que ela faz em trazer o proletariado para a consciência de sua tarefa. Essa consciência da sua tarefa, do proletariado se tornar não em objeto, mas em sujeito de um processo, a tal ponto de conseguir destruir o capitalismo e dar as rédeas do seu próprio destino, é algo que vai se produzir de maneira automática a partir das contradições do capitalismo? Não. Por isso o capital não termina produzindo logicamente, de forma necessária, a Revolução Socialista, mas a possibilidade está toda dada lá, tanto pela loucura que é o capitalismo, quanto pela necessidade de organização que o capitalismo produz. Veja que pipoca revoluções a todo momento. Né? O Equador agora está paralisado. Nas empresas nem se diga, há pouco tempo a CSN estava paralisada. A questão é para onde nós vamos canalizar essa indignação. Essa revolta que o próprio capitalismo produz, porque viver se torna cada vez mais difícil. Tá? Então, vou repetir aqui, gostei muito dessa
dessa conclusão. O ponto da teoria marxista não é o acadêmico da observação e da previsão. O marxismo não foi feito enquanto ciências humanas para servir para observação e previsão acadêmica para gerir o capitalismo. Não, o marxismo não serve para isso. Não serve para isso. Quando os economistas burgueses se recusam a estudar Marx para poder administrar o capitalismo, eles estão certos. Marx não serve para isso. Marx mostra que isso é impossível. Quando as ciências sociais burguesas se negam a estudar Marx, né, para fazer ciência social positiva, eles estão certos. Marx não serve para isso. Marx não criou uma ciência social, nenhuma ciência humana do ponto de vista da administração da sociedade. O que ele criou foi uma teoria revolucionária. E essa teoria revolucionária está a serviço do quê? Da contribuição que ela faz em trazer o proletariado para a consciência de sua tarefa. Aí vocês podem entender por que eu trabalho 16 horas por dia feliz. Muito mais feliz do que quando eu trabalhava 8 horas por dia numa empresa capitalista qualquer. E me considero um privilegiado de poder fazer isso. Um privilegiado, e vou dedicar todos os meus esforços e todas as minhas energias a esse fim e procurar contribuir da maior forma possível. Tá? Então, são essas as minhas palavras. Né? Evidentemente, você que está assistindo, veja que o marxismo não tem como você demonstrar cientificamente que o socialismo vai acontecer. Você pode, no máximo, mostrar a sua possibilidade a partir do capitalismo. E sim, o marxismo envolve, então, uma questão de confiança. Confiança na classe trabalhadora e na possibilidade de que ela possa cumprir essa finalidade a qual o capitalismo permite. Não tem como demonstrar essa possibilidade futura que ela vai acontecer no presente. Então eu entendo que muitas pessoas não sejam marxistas, embora estudem Marx, e respeito. Inclusive eu aprendo com muitas dessas pessoas que não são marxistas e estudam Marx. Agora, todas essas pessoas que não são marxistas e estudam Marx, ponto 1, vão ter limites na compreensão do autor, evidentemente, porque vão estar a serviço de coisas diferentes, atento a aspectos diferentes, óbvio. E segundo lugar, por favor, né, não procurem atribuir a Marx o que não é nem os seus textos, nem o que a sua vida permite dizer. Marx não fundou a corrente teórica acadêmica dos textos autônomos, a corrente marxiana de estudos. Ele fundou o movimento marxista. E esse movimento depois se estrepou, passou por diversos desvios, por inúmeros problemas de diversas naturezas, surgiram coisas horrendas do seu interior, é verdade. Só que nós só vamos conseguir corrigir esse curso dentro dele, e não se colocando de fora, acima, e ditando as abstrações de O Capital de Marx. Então é isso, gente. Fico por aqui. Desculpa o meu desabafo, mas é porque eu andei lendo muito essas coisas aí nas últimas semanas. Tá joia? Um abraço, até o próximo vídeo.